Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Li num folheto avulso há dias uma maravilhosa poesia psicografada por Chico Xavier, assinada por alguém de nome Jesus Gonçalves. Quem foi ele? Não fosse por um jovem pesquisador e escritor, Eduardo Carvalho Monteiro, talvez nem soubéssemos de sua existência, terminada em 1947, aos 45 anos. Integrando um grupo que, em nome da caridade, iniciou o trabalho de assistência no Hospital Colônia de Pirapitingui, nas imediações de Itu, São Paulo, Eduardo impressionou-se ao encontrar um marco da presença de Jesus naquela instituição. A Sociedade Espírita Santo Agostinho, por ele idealizada e fundada 2 anos antes de morrer. Certo que a natureza não dá saltos, mas para quem já, aos 27 anos, tinha acabado de se tornar viúvo com 4 filhos pequenos, ouvir o diagnóstico que estava com lepra e destinado ao isolamento numa das colônias existentes no Brasil dos anos 30, era motivo mais que suficiente para não crer em Deus, pois foi essa a reação de Jesus Gonçalves. Próximo de Chico Xavier, Eduardo tomou conhecimento também que Jesus, poeta, tivera seus trabalhos publicados na obra Flores de Outono, publicado pela LAC. Descobriu também que desde sua morte, Jesus havia psicografado vários poemas e trovas através dele, distribuídos em inúmeros livros do médium. Idealista, empolgado, Eduardo partiu para uma minuciosa pesquisa que resultou, em 1980, na obra A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves, editada pelo Correio Fraterno. E em 1998, no Jesus Gonçalves, o Poeta das Chagas Redentoras, publicado pela editora M. No primeiro, demonstrando grande inspiração, Eduardo encadeia fatos históricos e revelações espirituais, mostrando que o desventurado Jesus de hoje percorria, na verdade, o caminho de sua libertação de grandes equívocos do passado, onde, ostentando o poder, transformou a própria ambição no tormento de milhares de pessoas, não apenas uma, mas por várias encarnações. Em fevereiro de 1947, no dia 16, por volta das 11 da manhã, Jesus retorna ao mundo espiritual. O médium Chico Xavier não o conheceu pessoalmente, a não ser por correspondência, em que afirmou muitas vezes que, ao partir da Terra, pretendia ir vê-lo em espírito. Na última carta recebida, havia uma foto na qual aparecia com algumas alterações na face e numa das pernas. Semanas passaram sem novas notícias, conforme relatado na obra No Mundo de Chico Xavier, pela editora ID, até que, numa noite do mês de março de 1947, chegaram a Pedro Leopoldo Francisco de Paula Cardoso, de Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, e o Dr. Raul Soares, de São Manuel, São Paulo. Era uma terça-feira, dia que não tínhamos tarefa no Centro Espírita Luiz Gonzaga. Junto aos amigos, fomos à sede do grupo, a fim de orarmos juntos. Sentei-me entre os dois, o Dr. Raul fez a prece e daí a minutos, Emmanuel comunicava-se conosco. Terminada a manifestação, me achando em profunda concentração mental, vi a porta de entrada iluminar-se de suave clarão. Um homem espírito apareceu aos meus olhos, mas em condições admiráveis. Além da aura de brilho pálido que o circundava, trazia luz não ofuscante, mas clara e bela a envolver-lhe certa parte do rosto e da cabeça, ao mesmo tempo em que uma das pernas surgia vestida igualmente de luz. Profunda simpatia me ligou o coração à entidade que nos buscava, assim de improviso, e indaguei mentalmente se eu podia saber de quem se tratava.
O visitante aproximou-se mais de mim, dizendo: Chico, eu sou Jesus Gonçalves. Cumpro a minha promessa. Vim ver você. As lágrimas me subiram do coração aos olhos. Percebi que o inolvidável amigo mostrava mais intensa luz nas regiões em que a moléstia mais o supliciara no corpo físico e quis dizer-lhe algo de minha admiração e alegria. Entretanto, não pude articular nenhuma palavra, nem mesmo em pensamento. Ele, porém, continuou: Se possível, Chico, quero escrever por você, dar minhas notícias aos irmãos que deixei à distância e agradecer a Deus as dádivas que tenho recebido. A custo perguntei ainda mentalmente o que pretendia escrever, querendo de minha parte falar alguma coisa porque ignorava que ele houvesse desencarnado e não conseguia esconder meu jubiloso espanto. Ele abraçou-me. Em seguida, colocando-se no meio da pequena sala, recitou um poema que eu ouvia, mas não guardava na memória. Ao terminar, pareceu-me mais belo, mais brilhante. Notando a preocupação dos irmãos encarnados presentes ante o pranto que não conseguia conter, indaguei se tinham notícias da morte do companheiro que, confirmando seu desconhecimento, sugeriram que tomasse o lápis, e Jesus, debruçando-se sobre meu braço, escreveu em lágrimas os versos que recitara para mim momentos antes. Palavras do companheiro aos meus irmãos de Pirapitingui. Irmãos, cheguei contente ao novo dia. E ainda, em pleno assombro de estrangeiro, jubiloso saltei de meu veleiro no porto da verdade e da harmonia. Bendizei com Jesus a dor sombria. Na romagem de pranto e cativeiro, nele achareis o doce companheiro. Para os rudes tormentos da agonia, não desdenheis as chagas que depura. Nossas horas de amarga desventura são dádivas da lei que nos governa. As escuras feridas torturantes são adornos nas vestes deslumbrantes que envergamos ao sol da vida eterna. Salve, maravilhosa madrugada, que desdobras a luz no céu aberto. Além das trevas, longe do deserto, onde a esperança geme incontentada. Salve, resplandecente e excelsa estrada, sobre o mundo brumoso, estranho e incerto, que acolhe em paz o espírito liberto. Na vastidão da abóbada estrelada. Oh, meu Deus, que fiz na noite densa, por merecer tamanha recompensa. Se confundido e fraco me demoro, recebe ante a visão do espaço eleito a alegria que vaza do meu peito, nas venturosas lágrimas que choro. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana, convidamos você para irmos direto ao ponto.